Pessoal, voltei. Bom, tava falando sobre as reformas do Visconde de Ouro Preto, que era o chefe de gabinete, o chefe dos ministros do Dom Pedro II. Eram reformas liberais, então ele fez reformas na área da educação, na questão das eleições, garantiu liberdade religiosa e as reformas do Visconde de Ouro Preto não foram suficientes para acalmar os ânimos políticos no Brasil. Uns consideravam essas reformas radicais demais, outras consideravam essas reformas muito amenas, ou seja, o clima que já estava ruim, né, ele fica ainda mais tenso e mais polarizado. E aí, gente, acontece algo muito interessante que a gente acha que é novidade na história do Brasil, né, que é recente, que vem por conta da internet, que são as fake news, gente. Uma série de conspirações começam a acontecer, uma série de notícias falsas surgem, né, notícias essas que diziam principalmente que, né, o imperador ia perseguir os militares, que ele ia fechar o clube militar, que era uma instituição criada pelos militares, enfim, que ele ia despedir, demitir alguns militares, e essas conversas chegaram no ouvido do Marechal Deodoro. Os republicanos eles foram muito hábeis ao fazer isso, e o Marechal Deodoro, então, é convencido de que realmente o imperador não serve mais, que o império não serve mais para o Brasil, principalmente porque ele passa a perseguir, né, o exército, e o exército, principalmente pós se deparar com um lema positivista, os militares eles assumem uma postura de cidadãos, né, quer dizer, um militar cidadão, um militar que participa da vida política do Brasil também. E aí o Marechal Deodoro, convencido, né, de que o império já não é mais a saída para o Brasil e de que o imperador ele iria perseguir o exército e perseguir os militares republicanos por conta das notícias falsas que foram lançadas nos jornais, né, naquele período, o Marechal Deodoro, né, amigo de Dom Pedro II, ele se convence, né, de que realmente o império deveria chegar ao fim, e no dia 15 de novembro de 1889 acontece o que hoje nós conhecemos como Proclamação da República, né, mas nós vamos analisar esse fenômeno, né? O Marechal Deodoro, ele monta no seu cavalo, se reúne, né, com militares, com alguns republicanos no bairro de São Cristóvão São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e na manhã do dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro, ele marcha para o quartel militar, onde os ministros, né, estavam reunidos e o Visconde de Ouro Preto estava reunido, e lá no quartel militar ele vai chegar, levantar a espada, né, é o que a gente imagina, e ele vai depor o Visconde de Ouro Preto. Ele depõe o Visconde de Ouro Preto, toma conta do quartel, toma conta, né, do quartel militar, manda os ministros embora e a partir daí nós temos o início da nossa república. Vocês perceberam que eu não falei que ele gritou a proclamação da república, que ele proclamou a república? Gente, o fenômeno da proclamação da república brasileira é um fenômeno que deixa muitas lacunas abertas. Existem historiadores que chegam a defender que o Marechal Deodoro nunca proclamou a república. Ele simplesmente depôs o ministro, né, o Visconde de Ouro Preto, né, que pode ser entendido como, né, um primeiro-ministro, chefe dos ministros de Dom Pedro II. Ele depõe o ministro, o Visconde de Ouro Preto, mas ele não chega a proclamar a república. Ao depor Visconde de Ouro Preto, né, o que a gente percebe é que na tarde do dia 15 de novembro sai um comunicado de que o império tinha chegado ao fim e que a república tinha se inaugurado no Brasil. Inicia-se então um governo provisório, e esse governo provisório seria comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Gente, percebam que não há uma proclamação da república, e isso está muito mais próximo de um golpe, né? Por isso que a gente vai falar de um golpe republicano, né? Um golpe que foi implantado em 1889, 15 de novembro de 1889, né? Quando o Visconde de Ouro Preto é deposto. Gente, e cadê o imperador nessa história toda? Gente, o imperador estava em Petrópolis, né, na sua casa de campo, e precisavam avisar o imperador, mas ninguém queria dar essa notícia para o imperador. E aí, né, eles mandam um cara, né, eles mandam alguém dar o recado para o imperador de que
a República tinha sido proclamada, e essa República tinha sido proclamada por Marechal Deodoro, amigo próximo de Dom Pedro II, e quando Dom Pedro II percebe que é o Marechal Deodoro quem proclamou a República, ele percebe que não tem mais jeito, que ele não tem mais aliados. E para além disso, gente, a família real, ela foi banida do Brasil, ela foi exilada, ela foi obrigada a sair do Brasil imediatamente, né? Porque os militares, os republicanos, tinham medo de que acontecesse uma reação por parte do império, por parte, né, da monarquia. E outra coisa interessante que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: vocês ouviram falar sobre participação popular? A gente falou do exército, nós falamos dos republicanos, né? Nos vídeos anteriores nós falamos dos senhores de escravos, né? Dos abolicionistas, mas a gente não fala de uma participação popular. E não houve participação popular, gente. A população não participou da proclamação da República. E um dos republicanos, né, jornalista que participou do movimento de proclamação da República, o Aristides Lobo, ele vai dizer o seguinte: olha, a população brasileira assistiu bestializada a proclamação da República, ou seja, de boca aberta, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, a população não foi consultada. E agora, gente, existe um desafio: convencer a população de que esse novo regime, né, que é o regime republicano, ele é, bacana, ele é ideal para o Brasil, tá? Bom, com isso a gente encerra então, né, o segundo reinado brasileiro, a gente encerra o período monárquico e dá início então à República Brasileira, que, como vocês puderam perceber, aconteceu por meio de um golpe militar dado por Marechal Deodoro da Fonseca. E na semana que vem a gente continua a conhecer, né, os desafios da Primeira República e principalmente como que esses militares republicanos vão convencer a população de que sim, a República é uma boa para o Brasil, tá bom? Então um beijo, até semana que vem.